Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós agora vamos fazer a correção da nossa atividade assíncrona, que era uma atividade que a gente tinha passado na aula anterior, que trata da análise combinatória, na primeira parte, tá certo? Então vamos aqui para a primeira questão, que diz o seguinte: uma adolescente recebe uma quantia em dinheiro e terá que optar em ir a um parque de diversões para brincar em apenas um dos 8 brinquedos existentes ou assistir a um dos 3 filmes em cartaz. De quantas maneiras diferentes a adolescente poderá se divertir? Então vamos à resolução. Então, brinquedo ela tem 8 opções e filmes ela tem 3 opções. Então nós observamos quando fala que ela pode escolher um ou outro, então a gente usa o princípio aditivo. Logo, a adolescente terá 8 mais 3, ou seja, 11 possibilidades de escolha. Vamos agora à questão 2, que diz o seguinte: 5 atletas A, B, C, D e E participam de uma competição. Quantas são as possibilidades de classificação para o primeiro, segundo e terceiro lugar? Vamos à resolução. Primeiramente, construímos aqui os 3 tracinhos, né? Porque vão ser 3 posições, 3 colocações. E aí nós vamos verificar que nós temos os atletas A, B, C, D e E. Ou seja, são 5 atletas. Então, para a primeira colocação, para o primeiro lugar, nós temos 5 atletas. Ou seja, todos os 5 terão a mesma possibilidade de entrar, né? Para a segunda colocação, já só temos 4 posições, porque já foi ocupado uma posição aqui, que é a do primeiro lugar. Então, no segundo lugar, nós só temos 2 posições. Aliás, temos 4 posições, né? E para o terceiro lugar, só resta 3 pessoas que podem concorrer. Por quê? Porque já ocuparam aqui esses 2 primeiros lugares. Ok? Então, quando nós precisamos do primeiro e do segundo e do terceiro, isso me dá a ideia de multiplicação. Logo, nós usamos aí o princípio multiplicativo. E fazemos aqui a continha, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 possibilidades. Vamos para a terceira questão, que diz o seguinte: quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos de 1 até 9? Vamos à resolução. Bom, a questão fala que são 4 algarismos diferentes, portanto, nós teremos aí 4 tracinhos. E aí, nós vamos para a primeira possibilidade, né? Quantos são? De 1 até 9, nós temos 9 algarismos. Então, nós temos aí 9 posições para ser colocadas aí, certo? Temos a opção de 9. E para o segundo, né? Nós sabemos que pode utilizar aí um na primeira. Então, nós já só temos 8 possibilidades. E aí, você vai descontando. Como nós precisamos desse e desse e desse, isso nos dá a ideia de multiplicação. Logo, nós temos aí o princípio multiplicativo. Fazendo esta continha, nós temos 3.024 possibilidades. Ok? Marcamos então aí a opção C.
Na quarta questão diz o seguinte: um técnico de um time de voleibol possui à sua disposição 15 jogadores que podem jogar em qualquer posição. De quantas maneiras ele poderá escalar seu time? Bom, resolvendo aí, nós temos o seguinte: nós temos que são 6 jogadores, né? Em um time de voleibol, são 6 jogadores e ele dispõe de 15. Então, ele vai fazer aí uma combinação de 15 jogadores tomados de 6 em 6. Nós já sabemos que utilizar a fórmula, né, da combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Então, vamos lá. Substituir na fórmula os valores que foram dados aí, tá bom? Vamos pegar o 15, que são a quantidade de jogadores, e fazer a combinação pegando de 6 em 6. Substituindo esses valores na fórmula, nós vamos agora resolver, né? Então, 15 menos 6, que fica 9 fatorial, e aí você vai desenvolver o 15 fatorial até o 9 fatorial para cancelar com o 9 fatorial do denominador. Então, desenvolvemos até o 9 fatorial sobre, aí desenvolvemos o 6 fatorial e vamos cancelar o 9 fatorial com o 9 fatorial. E aí nós vamos fazer algumas continhas que nós podemos fazer, né? Dividindo aqui, por exemplo, o 10 com o 2, que dá 5. O 12 dividido para 3, que dá 4. O 4 com o 4, que dá 1. O 14 com o 6, a gente simplifica por 2, que vai dar 7. E aqui embaixo vai dar 3. E você pode fazer o 15 dividido para 5, que vai dar 3. Agora, você pode dividir esse 3 com esse 3. E aí, você vai perceber que sobrou o 7, o 13, o 11 e o 5 aqui em cima. Então, você multiplica todos eles. Fazendo essa multiplicação, você tem 5.005 possibilidades. Você também pode utilizar sem a fórmula, tá certo? Você só faria aqui os tracinhos, né? E seriam 6 tracinhos, porque você vai combinar 6, de 6 em 6. E aí você faria 15, que seria a quantidade de jogadores, 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10. Porém, quando você chegasse no final, que encontrasse essa multiplicação, você teria que dividir por 6, tá certo? Que seria a quantidade de pessoas em cada jogo, em cada time, né? Então, você teria que fazer essa divisão aí, como a gente viu na aula anterior. Vamos então para a quinta questão, que diz o seguinte: com 3 tipos de macarrão e 2 tipos de molho, quantas opções de pratos diferentes de macarronada podem ser preparadas? Vamos à resolução. Bom, nós observamos que são 3 tipos de macarrão e 2 tipos de molho. Então, ele pode variar essa macarronada com esses 3 tipos de macarrão e 2 tipos de molho. Quando dá a opção de E, isso me dá a ideia de multiplicação. Então, eu faço 3 vezes 2, que é 6. 6 tipos de macarronada.
Vamos para a sexta questão. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife, e 6 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre, partindo de São Paulo, de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Vamos à resolução. Vamos considerar aí, as 3 cidades. Nós já sabemos que a pessoa tem que viajar de Recife a Porto Alegre, só que ela tem que passar por São Paulo. E a questão nos diz que ela tem 5 roteiros partindo de Recife até São Paulo. E tem 6 roteiros, 6 caminhos saindo de São Paulo para Porto Alegre. Desta forma, ela terá 5 caminhos de Recife até São Paulo e 6 caminhos de São Paulo até Porto Alegre. Portanto, princípio multiplicativo. E a pessoa terá 30 possibilidades de escolher. Vamos para a sétima questão. Suponha que 5 pontos no plano representam cidades que são ligadas por estradas, de modo que 2 cidades são ligadas apenas por uma estrada. Escolhendo-se uma cidade qualquer como ponto de partida, qual a quantidade de rotas distintas que podem ser feitas de forma que cada cidade seja visitada exatamente uma vez? Então, você vai observar aí, que nós temos aí 5 cidades, vamos supor que seja A, B, C, D e E. Portanto, vamos fazer aí 5 tracinhos, Então, para a primeira escolha, você tem 5 possibilidades. Para a segunda, você já só tem 4, porque você já visitou uma delas, ou seja, saiu de uma delas, então ela já está sendo visitada. Para a próxima, você já só tem 3, 2 e 1. Vai sempre descontando, tá certo? Já que só vai poder ser visitada uma única vez, tá bom? Então, como você precisa da primeira e da segunda, da terceira, da quarta e da quinta, isso é princípio multiplicativo, ou seja, também 5 fatorial, Logo, você tem 120 possibilidades de visitar essas cidades. Vamos agora para a oitava questão. Calcule quantos números de 3 dígitos podem ser formados com os algarismos de 0 a 5. Na letra A, ele pede que sejam repetidos, tá certo? Que podem ser repetidos. Bom, como pede que o número seja de 3 dígitos, nós fazemos 3 tracinhos. E lembre-se da explicação anterior. Não pode aparecer o 0 aí na primeira opção, Porque os números formados com o algarismo com 0 à esquerda, eles passam a ter o número seguinte. Por exemplo, são 3 algarismos, então ele passa a ser apenas 2 algarismos. Caso começasse com 0, então dispensa o 0 na primeira opção. E como são 6 algarismos ao todo, para a primeira opção só vai restar 5. E para a segunda opção, vão ser os 6 algarismos, porque o 0 já pode entrar aqui nessa segunda opção. E como podem ser repetidos, Então, nós temos aí as 6 opções. E também 6 possibilidades aqui no último algarismo. Portanto, nós temos aí 180 possibilidades. Na letra B, ele diz que não podem ser repetidos. Então, vamos lá. São 3, Que ele pede que sejam 3 dígitos.
o 0 não pode entrar na primeira opção, então nós temos 5. Como já foi utilizado o 1, que no caso foi o escolhido, aqui nós também só vamos ter 5 possibilidades, e aqui nós temos apenas 4, porque foram utilizados um aqui e um aqui, certo? Princípio multiplicativo, nós temos 120 possibilidades. Vamos à questão 9, que diz o seguinte: quantos números entre 1000 e 8000 podemos formar usando apenas os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, sem os repetir? Bom, os dígitos precisam ser 4, né? Porque nós sabemos que os valores que estão entre esses dois números têm 4 dígitos. Nós percebemos que nós temos 5 algarismos disponíveis, o 1, 3, 5, 7 e 9. Porém, na primeira opção, você não pode colocar aqui o 9, certo? Por que não pode colocar o 9? Porque vai ficar um número maior do que 8000. Então, precisa ser entre 1000 e 8000. Desta forma, você só tem 4 opções, né? Você só tem o 1, o 3, o 5 e o 7 para ficar aí na primeira posição. O 9 não pode. E na segunda opção? Na segunda opção, o 9 já pode entrar. Porém, já foi utilizado um algarismo aqui na primeira posição. Já não resta mais 5 algarismos para a gente, já só restam 4. E aí, você vai descontando, porque você vai sempre utilizando um dos algarismos. Multiplica e nós temos 96 números que nós podemos formar. Na 10ª questão, eu pedi que vocês relatassem as dificuldades de vocês em relação a esse conteúdo. Pelo que eu percebi nas atividades enviadas, os relatos foram mais a questão da interpretação e do que utilizar, tá certo? Então, eu digo para vocês que vocês corrijam as atividades de vocês, vão lá no caderninho de vocês e corrijam, porque também eu percebi alguns erros, tá certo? Principalmente em relação à primeira questão, porque confundiu aí o princípio aditivo com o princípio multiplicativo, certo? E teve também alguns outros erros em relação às outras questões. Portanto, vocês só vão adquirir realmente a habilidade nesse conteúdo com treino, tá certo? Muito treino. Por isso, estou dando a devolutiva aqui do que eu observei nas informações que vocês me repassaram através de uma escrita, de um relato escrito sobre as dificuldades de vocês, tá bom? Corrija suas atividades e um abraço e até mais.